Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre religião. Religião também se aprende? Bíblia é igual a biblioteca? Quem é Sansão? Quem são os patriarcas? O dilúvio aconteceu mesmo? Os samaritanos, quem são? O que é sinagoga? Qual que é a diferença entre fariseus e farisaísmo? Imagens de Deus? Será que é possível? Pode? Preceito de sábado ou preceito de domingo? Defender as viúvas? Por quê? Tem que ir com elas de camisinha preta? Como é que é? E em respeito ao falecido? E a inveja? Sim, a pena de morte? Assim diz o Apocalipse. É assim mesmo que vai ser o fim dos tempos? Conversão ou penitência? Deus é Javé ou Jeová? Ou Iavé, ou nenhum dos três? Por que Antigo e Novo Testamento? Dar ou não dar esmola? A gente deve ou não dar esmola? Abraão significa pai da fé? Quem que foi Jeremias? Deus é ciumento? Nossa, já não chega minha namorada, velho? A Arca da Aliança ainda existe? O que é maná? Então isso é o Luiz Rômulo Fernandes Salotto, é o autor dessa obra aqui, ó. Luiz Rômulo Fernandes Salotto, PSSG, fez seus estudos de teologia na Itália, Brasil e Argentina. Ordenou-se em 1984 e trabalhou pastoralmente na Argentina, no Brasil e na Itália. Em 94 obteve mestrado em teologia pela Pontifícia Universidade Católica Gregoriana de Roma. Em 98 concluiu o mestrado em Bíblia pela mesma universidade. Em 98 concluiu o mestrado em Bíblia pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, com um estágio de 4 meses em Israel na École Biblique. Atualmente é professor de Bíblia no Instituto Diocesano de Teologia Monsenhor Barreto, na Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Deve ter largado o sacerdócio, né? Era seminarista, foi casado. Quem escreveu a Bíblia, quando, onde e em que língua ela foi escrita? São muitas perguntas. Vamos ver se conseguimos responder a todas. Brevissimamente, é lógico. Quanto à língua, podemos dizer que todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, hoje em Israel atualizado, né? Com pequenas partes em aramaico, alguns capítulos de Daniel, por exemplo. O Novo Testamento foi escrito todo em grego, chamado grego koiné. É o grego popular, diferente do grego clássico, aquele de Platão, Aristóteles. Se bem que quase certamente os dois primeiros evangelhos, Mateus e Marcos, tenham tido um rascunho escrito em aramaico, língua falada na Palestina no tempo de Jesus. Onde foi escrito? Podemos dizer que foi quase tudo escrito na Palestina, atual Israel e Palestina, né, que está em guerra, em conflito eterno, né? Uma parte do Antigo Testamento foi escrito na Babilônia, durante o exílio. E uma outra parte do Novo Testamento, as cartas paulinas, quase toda escrita durante as viagens missionárias de Paulo, sobretudo na Ásia Menor, a atual Turquia, e na Grécia. Quando? Se falamos de um modo geral, podemos dizer que os primeiros escritos aparecem mais ou menos pelo ano de 900 a.C., ou seja, na transição do século IX para o século VIII a.C. E os últimos escritos, as cartas de Pedro, são do final do século I depois de Cristo, junto com o Apocalipse e o Evangelho de João. Isso quer dizer que a nossa Bíblia foi escrita num período de quase 1000 anos. Alguns livros foram escritos em um breve período de tempo, como por exemplo os escritos do Novo Testamento. Mas alguns livros do Antigo Testamento fizeram uma longa caminhada e passaram por várias mãos antes de chegar a uma forma que podemos chamar de definitiva, isto é, depois da qual foi sempre copiado daquela maneira, mas sem nenhuma alteração, ou sem nenhuma glosa ou acréscimo, né? Os estudiosos descobriram em quase todos os livros algumas coisas que foram colocadas depois que o livro teria sido quase terminado. Quem escreveu? Carlos Mesters tem uma imagem muito bonita e eficaz para falar desse assunto. Ele diz que a Bíblia foi um livro escrito em mutirão. Todos sabem o que é um mutirão, né? Junto que a galera vai fazer alguma coisa, né? Construir uma casa, já bateu uma laje, um mutirão, já fiz isso, já ajudei já, né, nos meus tempos de grupo de jovens, bater uma laje para ajudar a construir a casa de um amigo que ia casar.
Aí juntou todo mundo, o grupo de Jó, todo mundo lá, pá, né, bate o cimento ali, faz o cimento, a cal, a areia, a água, pá, e outros vão com os tijolos, e assim vai, é todo mundo ali, né? A mesma coisa na Bíblia, né? Essa é uma boa comparação, pois são poucos os livros da Bíblia dos quais se sabe com certeza quem foi o autor, ou que só tem um único autor. Mesmo quando esses têm um nome. Mesmo quando tem um nome, não foi só um autor que o escreveu, e muito provavelmente foi aquela pessoa que o escreveu, o próprio autor. Pouco ou nada se sabe a respeito. Fazendo exceção ao Novo Testamento, muitos dos escritores dos livros da Bíblia são ilustres desconhecidos. Os famosos quem? Esses autores foram sim inspirados pelo Espírito Santo, mas nós não os conhecemos. Aí que está o problema, né? Eu já não concordo tanto com essa questão da inspiração, apesar de que são livros de sabedoria, alguns de história, né? E história mítica também, porque foram acrescentados a elas várias coisas extraordinárias que não acontecem no nosso dia a dia, popularmente. Então, mas isso, como a história vai passando de tempos em tempos, naquela época se acreditava em coisas extraordinárias, assim como até pouco tempo atrás acreditava-se em muitas coisas na zona rural, como lobisomem, mulher de branco. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ia para Dolharina, para Gameleira, uma currutela próxima à Estrela do Sul, um distrito de Estrela do Sul, e lá tinha muitas essas histórias, né, de capeta que morava dentro da árvore da Gameleira lá. Então são histórias fantásticas sobre o qual todo mundo jurava ter visto. Assim como na antiguidade, isso ainda era mais acentuado do que era no meu tempo, há pouco tempo atrás. Hoje até que não tem tanto, apesar de que tem algumas, né, lendas urbanas hoje em dia. Hoje são muito mais urbanas, mas as lendas do campo, da população campestre, eram muito mais extraordinárias do que essa da cidade. A cidade foi matando um pouco a nossa imaginação, por conta que ela é cheia de imagens, né? Então é claro, por exemplo, que o Davi escreveu grande parte dos Salmos. Talvez, né? Mas estudos indicam que ele não foi o salmista responsável por todos. Assim também se fala que foi Salomão que escreveu os livros sapienciais, né? Ou que Moisés escreveu os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas de fato não foi assim. Esta era uma forma de dar autoridade àqueles escritos. Se fazia muito isso, inclusive até hoje se faz isso, né? Tem gente que escreve alguma coisa, mas sabe que aquilo não vai ter uma repercussão com o seu próprio nome, vai e coloca o nome de alguém famoso. Coloca o Jô Soares, escreveu isso, Clarice Lispector, e aí aquilo passa como se fosse daquela pessoa. Mas não é, aquela pessoa nunca escreveu, nunca falou aquilo. Apesar de que é bonito, de que é algo inspirador, mas não foi aquela pessoa que escreveu. Por isso a questão da autoria sempre foi muito complicada em toda a história da humanidade. Então, colocando sobre o nome de personagem conhecido e com autoridade reconhecida por todos no assunto. Assim também no Novo Testamento, nem todas as cartas paulinas são realmente ou foram realmente escritas por Paulo. O mesmo podemos dizer das cartas de Pedro. O Pedro nem sabia escrever, como é que tem cartas escritas quase com certeza depois da sua morte por discípulos mais próximos a ele, né? Mas esses fatos não devem ser vistos a partir do nosso modo de fazer. Hoje isso daria cadeia, né? Hoje a questão dos direitos autorais, se alguém fizesse isso, né, colocasse na conta de alguém um escrito, isso aí é problemático hoje. Mas naquele tempo era algo absolutamente comum. Pois naquele tempo, para aqueles escritores, não existia o direito autoral ou o desejo de ganhar milhões com os direitos autorais. Eu vou ficar rico com esse livro aqui. Tem gente que fica, né? O Olavo de Carvalho hoje está rico, né, graças aos seus escritos, apesar que ele disse estar sofrendo uma ofensiva com inúmeros processos em que ele perde sempre, por causa de questão de mais crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação. Eu fui processado, perdi R$3.000 porque eu xinguei um cara nas redes sociais, né? Então é complicado, é tenso. Eu também sou meio contra esses crimes contra a honra, porque eu acho honra um conceito extremamente subjetivo. Não que a gente devia sair xingando e ofendendo as pessoas. Acho que calúnia é assim, calúnia é um problema. Quando você fala uma mentira sobre alguma pessoa, aí nós temos algo sério, porque você está imputando a outra pessoa, muitas das vezes até crimes e coisas falsas, como eu tenho sofrido calúnia recentemente, pessoas me chamando de pedófilo, me chamando de assediador de menores,
coisas que são claramente crimes e que estão sendo imputados à minha pessoa e que eu jamais os cometi. Então, por isso, a calúnia sim. Agora, os outros crimes contra a honra, injúria e difamação, cara, concordo muito, até porque eu já fui xingado demais, já fui ofendido demais, e nunca processei ninguém, eu deveria ser processado. Inclusive, quando o que aconteceu, essa história minha aí, foi por conta de um post na internet, foi uma piada que eu postei, que eu gosto muito de humor, postei uma piada falando sobre raba de alunas, aí, cara, virou um escarcéu, né? E até por conta disso passaram a me chamar de outras coisas, além de assediador de menores, de pedófilo, chamado de racista, de homofóbico, coisas completamente inverídicas. Quando se pega a minha história de vida, se pega o meu dia a dia, quem me conhece de verdade sabe que eu jamais seria todas essas coisas, né? Então, continuando aqui, pois naquele tempo, para aqueles escritores não existia direito autoral, o desejo de ganhar milhões, mas sim a vontade de difundir as ideias que consideravam boas. Assim, em um grande mutirão que durou quase 10 séculos, 1000 anos, muitos homens e mulheres colaboraram para que a mensagem de Deus passasse de geração em geração e chegasse até hoje, até os nossos dias, até a gente. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer os 436 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que, hora ou outra, por conta de um conteúdo ou outro, passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. E aqueles que compartilhe os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.